Notícias no Girassol Jornal, quarta-feira, com surpresas para quem não tem noção de como é a vida nas centralidades de Marconi e Kalawenda. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje, que passam também pela nova reação das famílias no caso do Lote 1 no Prenda. O edifício evacuado há cerca de um mês por falta de segurança. O vício do tabaco e o número preocupante de jovens e adolescentes arrastados pelo uso descontrolado da substância. Constatação do andamento de obras importantes em Luanda. O Presidente da República esteve em jornada de campo. Combate à corrupção, estratégias e a necessidade de reforço da cooperação a nível da SADC. Educação, reflexões e metas, assim como desafios, no encontro que junta em Luanda ministros dos países de língua portuguesa. Olá, boa noite. Bem-vindos. Nova reação das famílias que viviam no edifício Lote 1, no Prenda, evacuado há cerca de um mês por falta de segurança. As famílias não aceitam até o momento a solução apresentada pelo Governo Provincial de Luanda e pedem uma nova resposta das autoridades. Parece não ter fim os dias de angústia das famílias do edifício do Lote 1, no bairro Prenda. Desalojadas há quase 40 dias depois do tremor ocorrido na infraestrutura a 22 de abril último, os moradores mostram-se descontentes com a morosidade que se verifica no processo de realojamento. Até o momento não há solução nenhuma da administração nem do governo provincial e isso preocupa-nos porque nós temos preocupação de uma solução breve, visto que os nossos pertences estão aí e nem que nós arranjamos um sítio que é para ficar, nós precisamos dos nossos pertences. E nós estamos apreensivos porque as famílias estão a esgotar-se, há pessoas a adoecerem, pessoas que já vivem com mobilidades. Tem estado a ver o estado de saúde a tornar-se cada vez mais precário. Então, isso é preocupante. Atualmente, muitos dos moradores do edifício 1 do bairro Prenda continuam a viver em casas de parentes, situação que os deixa bastante agastados. De 22 de abril até hoje, dia 21, dia 31 de maio, tá difícil para nós. Porque não sou eu, os outros estão a passar ainda pior condições do que eu. Porque o filho que mora numa casa que tem 2 quartos e o pai a dormir na sala, não olhem para nós como seres humanos angolanos. No último encontro que tivemos com a administradora, a doutora Milka, nós fomos contundentes e reiteramos que esta questão era muito sensível, devia ser vista tendo em conta sempre o princípio da equidade, porque com base nesse princípio seria mais fácil encontrar uma decisão mais justa e que agradasse às partes. Infelizmente, fomos surpreendidos por uma reação contrária àquilo que nós gostaríamos que fosse. Recordo que em entrevista recente à TV Girassol, a administradora adjunta para a esfera política e social do município de Luanda não confirmou nem desmentiu que o projeto habitacional Maé Maé seria a solução encontrada para o realojamento das famílias do Lote 1. Não estamos a afirmar que seja Maé Maé. Qualquer que seja a mobilidade destes moradores, logicamente que não será, portanto, dentro do perímetro que eles já lá estiveram, porque nós conhecemos a realidade, tanto da cidade. Nós sabemos que não temos espaçamentos nem loteamentos para este efeito. Entretanto, temos que ressalvar que é a solução encontrada pela administração e que está ao nosso nível. Surpresas para quem não tem noção de como é a vida nas centralidades da Marconi e Kalawenda, aqui em Luanda, zonas que tinham tudo para garantir o mínimo de conforto aos moradores.
O que não acontece. Constatamos na ronda feita pela nossa equipa hoje que muita coisa tem de ser melhorada, a começar pela conservação dos edifícios. Faltam outros serviços como água e energia elétrica. Os moradores da centralidade do Kalawenda, no município do Kazenga, afirmam que os problemas de água, iluminação pública, criminalidade e saneamento básico têm tirado a tranquilidade no seio dos residentes. Estamos com um pouco de dificuldade da água, porque não é que a água não sai, a água sai, mas só que tem pouca pressão e para aqueles que vivem nos edifícios, nos prédios, as águas não chegam até no terceiro, no segundo e no terceiro andar. Há delinquência, então, de certa forma, com o carrossel ali, por causa do movimento, então vêm, aproveitam também os criminosos fazer das suas. Há ainda alguns pontos escuros, mas já temos algumas ruas dentro da centralidade acesa. Precisa-se mais. Hospital já temos escola, não temos padaria. E precisávamos de outros serviços. Só não temos uma padaria, uma loja, até um mercadozinho também daria jeito para a gente não ter que sair. Aqui temos, quer dizer, alguns moradores que estão aqui a produzir, né? Isso já nos afeta por causa dos mosquitos. E temos também o trabalho da poda das árvores, também não se faz sentir. A administração, visto que isto é um condomínio, né? Devia dar mais atenção. E a administração distrital do Kalawenda admitiu as dificuldades e garantiu uma intervenção. Temos agora, está a ser resolvida agora a questão da iluminação pública com a empresa Ende. A questão dos resíduos sólidos tem sido recolhido constantemente na urbanização. Quando falha a água, nós também temos aquela paciência de comunicarmos a EPAL e prontamente eles vêm socorrer. E aqui na centralidade da Marconi, distrito urbano do Rojaenda, também município do Kazenga, além dos problemas ligados aos setores da energia e águas, saúde e também a questão da criminalidade, os moradores estão também preocupados com a questão do saneamento básico por causa desta lixeira e do capim e também com os mais de 50 apartamentos que estão abandonados nesta centralidade e que têm sido vandalizados. E eles pedem que estes apartamentos sejam ocupados por cidadãos que vivem em zonas de risco e ao relento. Cá nesta centralidade existem N problemas que enfrentamos, desde a água, o lixo, miliantes em volta da centralidade por causa das casas que estão em voltas, os bairros. Algumas zonas são escuras, não tem 100% iluminação, toda a centralidade. Então eles aproveitam-se da escuridão para fazer alguns assaltos cá nesse lado. Não temos zona de lazer, as zonas de lazer aqui estão ocupadas com lixo, capim, há muita vandalização. Como vemos, tem prédios aqui que estão abandonados, vandalizam. A administradora distrital do Rojaenda disse que há vários programas em curso para a resolução dos problemas. Todos esses problemas a administração do distrito já domina. Nós estamos a evitar todos os esforços para então trabalharmos junto com a centralidade da Marconi e é com eles agora vamos sentar, vamos reunir para então traçarmos as metas, as vias, os métodos de como podemos trabalhar em conjunto sobre os problemas que afligem os moradores que lá residem. Inaugurada em 2016, com 480 apartamentos, a centralidade da Marconi, que conta com 254 moradores, tem cerca de 226 apartamentos desabitados. Falamos de saúde a seguir com reflexões centradas no mal que ganha espaço de forma preocupante no meio social e que arrasta um grande número de jovens e adolescentes. É o uso do cigarro, produto altamente prejudicial à saúde e que passou a ser, de forma descontrolada, utilizado pela juventude principalmente. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. O cigarro é um pequeno cilindro de folhas de tabaco de corte fino que algumas pessoas acorrem a ele para sentirem-se aliviadas. Por exemplo, nas primeiras horas do dia de hoje, que é assinalado como Dia Mundial de Sem Tabaco, com um clima ameno, encontramos este trio de amigos que tem a ilha de Luanda como fonte de rendimento. Entretanto,
O fumar para eles tornou-se rotineiro. Já fumo de meus 10 anos até hoje tenho 21 anos. Tudo começou quando nós saímos da escola sexta-feira, aí é o nosso acampamento. Penso sim em deixar, mas só que não consigo. Quando fumo me sinto normal. Quando vou para o mar me dá mais habilidade, me alivia a mente. O maior medo é um dia apanhar uma doença que é a TB, o tuberculose. A tuberculose é uma doença que mata mesmo a pessoa. O consumo de tabaco causou a morte de um parente do músico angolano Extremo Signo e, devido à perda, deixar de consumir esta substância consta do seu plano a curto prazo. Ele tinha uma tosse quase crônica, podia passar um tempo, ele ficou muitos anos sem fumar, mas de tempo em tempo tinha aquelas tosses e saía aquele catarro preto. Por estar a amadurecer um pouco e querer longevidade, querer aumentar um pouco mais do meu tempo de vida, então resolvi começar a cuidar mais da minha saúde. E o cigarro é uma das coisas que eu devo cortar com urgência. 15 de maio a 15 de agosto, considerado como época de cacimbo, é neste período onde agrava-se a incidência de doenças do fórum respiratório e também cardíaco. Nesta época em que as condições climáticas propiciam o surgimento de o maior surgimento de doenças do fórum respiratório, aconselha-se a que as pessoas parem de consumir ou do uso do tabaco. As principais doenças que o tabaco agrava ou causa têm a ver com o fórum respiratório. E as mais conhecidas têm a ver com câncer de vários órgãos, principalmente o câncer do pulmão. Há uma inquietação constante, há uma irritabilidade constante na pessoa, há até a dimensão de delírio ou alucinação. Não há nada mais importante do que a sua saúde mental, e a sua saúde mental é poder, é que lhe vai possibilitar realizar todos os seus sonhos e não necessariamente isto passará por qualquer substância. Pesquisas avançam que a principal substância química psicoativa no tabaco é a nicotina, considerada extremamente viciante, e no decorrer do seu consumo são introduzidas no organismo mais de 4.700 substâncias tóxicas, e a Organização Mundial da Saúde aponta que o tabagismo deve ser considerado uma epidemia generalizada pelo facto de anualmente matar mais de 8 milhões de pessoas. E a propósito do Dia Mundial Sem Tabaco, que é um dos potenciais causadores de doenças do pulmão, saímos para saber mais sobre o funcionamento de algumas das poucas unidades hospitalares vocacionadas ao tratamento destas doenças, como é o caso do dispensário antituberculose e lepra de Luanda, que diariamente atende mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas são atendidas diariamente no dispensário antituberculose e lepra de Luanda. Deste número, segundo a diretora-geral do Centro de Saúde de Referência voltado ao atendimento de pacientes com doenças infectocontagiosas, são registrados 6 a 8 casos novos de pacientes com tuberculose. De uma forma geral, eu podia dizer que o dispensário atende diariamente aproximadamente 250, por aí, quase 300 pacientes dia. Felizmente, é uma doença que tem cura, tem um período de durabilidade, a tuberculose sensível tem um período de durabilidade de tratamento de 6 meses e quando é cumprido com sucesso, acabamos realmente por curar. A médica que falava a propósito do Dia Mundial Sem Tabaco, que hoje se assinala, aconselhou os consumidores a abandonarem essas substâncias devido às consequências graves que causam ao organismo. Porque a absorção dessa substância, que é a nicotina, a principal droga, e que não é benéfica para o organismo humano, pelo contrário, só prejudica. Eu sugiro muito sinceramente que devem parar de fazer o uso dessas substâncias, porque para além da tuberculose ela pode nos arrastar ou acarretar outras consequências também do fórum pulmonar e não só. O tabagismo é responsável por mais de 7 milhões de mortes por ano em todo o mundo e por inúmeras doenças tabaco relacionadas, sendo uma delas o câncer de pulmão. Agora o desafio da municipalização das políticas de proteção da criança. Uma meta inspirada na necessidade de inversão do quadro atual de vulnerabilidade a que estão submetidas grande parte das crianças em Angola.
Para ver melhorada a situação da criança na família e na sociedade, está a ser desenvolvido o programa de municipalização das ações de proteção da criança, que passa também pelo reforço das competências familiares. O diretor nacional do INAC, Paulo Calesse, mostra-se preocupado com a burocracia das instituições que devem dar resposta a situações vividas pelas crianças. A nossa preocupação não está com a criança, está com as instituições que devem dar respostas às situações da criança. A nossa preocupação concorre com o programa máximo do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que é a municipalização da ação social. E nós estamos a ver com a componente da municipalização das ações de proteção da criança. Significa o quê? Que as preocupações da criança devem ser atendidas no município. A criança não precisa fazer uma peregrinação município, a vir até ao Ministério. As instituições estão no município, então ela deve ser atendida no município. Isso vai permitir celeridade, vai permitir menos burocracia e vai permitir urgência ou rapidez no atendimento dos casos. A municipalização das ações de proteção da criança tem como fim colocar esta franja da sociedade na agenda e no orçamento dos municípios. Nós estamos a levar, por exemplo, a Lei 25/12, que é a Lei sobre a Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, insta que os municípios devem elaborar um plano anual orçamentado para cumprir os 11 compromissos. Significa para evitarmos que haja justificação que não há dinheiro. Olha os 11 compromissos, orçamenta com base no que está previsto a Lei 25 e o órgão competente atribui os recursos para isso e melhor potencialidade, melhor capacidade das instituições terão para poder responder à situação da criança ali onde a criança existe e não esperar que o Ministério é que tem que ir tratar deste caso. Pensamos com esta ação fazer com que o administrador continue a ter a percepção de que ele é o principal responsável pela proteção da criança no seu município. Com rapidez no atendimento dos problemas das crianças, o que se pretende é que a casa deixe de ser um lugar perigoso para os mais novos. A criança continue a ser protegida, em primeiro lugar, na família, nas instituições públicas. Preciso que a própria família tome consciência que ela é a primeira responsável pela proteção do seu filho. Depois vem a sociedade civil, depois vem o Estado. E o que estamos a ver hoje é o quê? É que a criança sente-se mais segura na rua que em casa. A casa está-se a tornar um lugar muito perigoso para a própria criança. Então queremos inverter este quadro e vamos conseguir. INAC está a desenvolver o programa de municipalização das ações de proteção da criança. O objetivo é atender localmente os problemas vividos pelas crianças. São as notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República constatou o andamento das obras de construção do Hospital Pedalé em Luanda. E, igualmente, as obras de construção do Centro de Ciência de Luanda, obras cuja conclusão está prevista para o final do ano. Em dezembro deste ano, terminam os trabalhos de requalificação do edifício da antiga Companhia Geral de Angola, que está a ser redesenhado para servir de Centro de Ciência de Luanda. A obra teve duas fases. No global, hoje está em torno dos, em kwanzas, cerca de 10 mil milhões de kwanzas. Esta obra, ela iniciou em 2012, há cerca de 10 anos atrás, em razão da nossa crise económica a partir do ano 2014, a obra esteve suspensa. Na tarde desta quarta-feira, o Presidente da República constatou as fases por que passam as obras que servirão de plataforma de formação e de conhecimento científico. Daqui saio com um sorriso nos lábios, uma vez que estamos em condições de dizer que no final do ano, mais concretamente no mês de dezembro, vamos entregar esta infraestrutura aos cidadãos de Luanda e do país de uma forma geral. Portanto, é um centro de ciência, acaba por ser também de cultura. Aqui os dois conceitos quase que se fundem, ciência e cultura. A nossa juventude, sobretudo a juventude estudantil, vai a partir de dezembro ganhar uma instituição que vai ser de grande valia para todos os jovens e muito em particular para aqueles que são estudantes.
Esta é a terceira vez que o chefe do Estado angolano constata o andamento das obras deste Centro de Ciência de Luanda, cujo objetivo da sua implantação é o de promover a literacia científica e a inclusão tecnológica. Este é um centro de divulgação de ciência. Não pode ser confundido nem com uma instituição de ensino superior, onde se realiza atividade de investigação científica, nem com uma instituição de investigação científica, onde também se realiza atividade de investigação científica. Aqui no Centro de Ciência, o que vai acontecer é que, através da diversão, as pessoas vão sentir os fenómenos de natureza científica. A infraestrutura, localizada na Avenida 4 de Fevereiro, na Baixa da cidade, existe desde os anos 90, altura em que funcionava como fábrica de sabão e ocupava uma superfície terrestre de 9.600 metros quadrados. A visita do presidente no fim da tarde de hoje foi antecedida pela sua passagem pelo Hospital Pedro Maria Tonha, Pedalé, com vista igualmente a constatar o andamento dos trabalhos. João Lourenço manifestou que ficou insatisfeito com o andamento das obras naquela unidade hospitalar localizada no Morro Bento, em Luanda. Eu estive no final desta manhã naquele que será o Hospital General Pedro Maria Tonha Pedalé. Devo dizer que não saí muito satisfeito da visita, mas de imediato chamei quem tinha que chamar e tomamos um conjunto de medidas no sentido de corrigir algumas situações e acredito que com isso, a obra vai conhecer outro ritmo de andamento. O Hospital do Pedalé dispõe de um centro de cirurgia robótica, centro de hemodiálise, serviços de oncologia, imagiologia, pediatria, fisioterapia, entre outros. 3 cidadãos chineses foram hoje detidos pela polícia no distrito urbano do Benfica. Tratam-se de proprietários de uma unidade de reciclagem que submetiam os funcionários a trabalhar em condições impróprias. São mais de 100 trabalhadores que operam nesta fábrica de reciclagem de plásticos. Aqui, os funcionários que trabalham praticamente sem descanso ganham 15 kwanzas pela pesagem de 1 quilo de plástico. Depende do esforço de cada um. Vai depender de como você vai ensacar também o tal saco. Por quilo são 15 kwanzas. Eles nem se importam conosco, porque caso aconteça um acidente aqui de trabalho, eles nem se responsabilizam. Há gente que sai aqui com feridas, porque nós trabalhamos com facas e não nos são fornecidas luvas, nem máscaras. Sim, a gente trabalha em umas condições mesmo lamentáveis. Não temos direito de almoço, só nos dá água. Água é muito de favor, mas comida não damos. Se nós temos condições, assim cozinhamos de casa para trazer aqui para nós comer. Se não tem, você passa o dia fome. Pelo menos se não aumenta, se tipo 1 quilo, então aquilo precisa 25 ou uma coisa desse. Tipo, melhor mais, porque se falar que nós não vamos trabalhar, vamos ficar em casa, não tem como. Na fábrica, segundo o administrador do Distrito Urbano do Benfica, houve vários acidentes de trabalho, com destaque para um em que provocou a amputação do braço de um trabalhador. Esses cidadãos que aqui operam trabalham sem nenhuma proteção. Ou seja, eles inalam toda aquela toxina todos os dias, 8 horas por dia. E ainda têm condições de alimentação completamente precárias. Vai-se agora levantar um inquérito por parte da administração municipal e do Distrito Urbano do Benfica para se averiguar todas as razões que motivaram e levaram então à realização aqui dessa operação, que levou inclusive um cidadão angolano a perder o braço sem nenhum tipo de indemnização, sem nenhum tipo de atenção especial a esse cidadão. Esta é a máquina aonde Dongala viu o braço ser amputado. Na dada altura, a mesma reproduzia um barulho ensurdecedor, o que não permitiu aos seus colegas ouvirem o grito de socorro. A fábrica, que opera aqui no Distrito Urbano do Benfica há mais de 5 anos, não oferece condições nenhuma de segurança nem humana para os trabalhadores. Eu estava apertando os bidões. Assim que eu aperto o primeiro bidão, estava a trabalhar com luva. Luva aperta. Assim que a luva apertou, junto com a ponta dos dedos. Então ali a máquina começou a me levar o braço.
Comecei a puxar mão, não consegui, cansei mesmo. Não tinha como mais eu fazer. De referir que nos próximos dias a administração do Distrito Urbano do Benfica e a IGAI vão proceder de forma oficial o encerramento da fábrica de reciclagem que era dirigida por 3 cidadãos de nacionalidade chinesa que já se encontram detidos. E agora olhos sobre o que marcou mais um dia de debates na Conferência sobre Combate à Corrupção, que decorre aqui em Luanda até o próximo dia 2 de junho. O encontro junta representantes de diferentes países da SADC e está focado no alinhamento de estratégias eficientes de cooperação. A atual vice-procuradora-geral da República foi, durante quase 11 anos, diretora nacional para a prevenção e combate à corrupção. Neste período, foram levantadas várias questões sobre eventuais sonegações de processos, o que é negado pela autoridade. Nunca existiu sonegação de processos. Ligados a entidades públicas? Nunca houve. É uma acusação muito grave. Nunca houve. Este é um dos reflexos da Conferência sobre o Combate à Corrupção entre os países da SADC e as Nações Unidas, onde foi revelado que 25% do produto interno bruto dos países africanos são perdidos anualmente por causa da corrupção. A União Africana chegou a estimar que 25% do produto interno bruto da África é perdido devido à corrupção. Isto significa que por cada dólar perdido com a corrupção, é $1 que poderia ter sido investido no desenvolvimento dos países, na qualidade da vida das pessoas. Os intervenientes entendem que a corrupção é capaz de ameaçar a paz e estabilidade política de um país e deve ser erradicada. A corrupção é um crime transnacional. Acaba sendo um crime organizado e transfronteiriço em grande parte das vezes. A corrupção representa uma ameaça significativa para a estabilidade dos países e a governação democrática. O alto nível de corrupção entre os países da região ainda preocupa as autoridades. Segundo a presidente da Organização das Sociedades Civis da SADC, o nível de prevalência e de corrupção nos países africanos pode chegar até aos 60%. Como sociedade civil, nós não queremos servir de ameaça para os governos, mas sim para certificar que os governos implementam as legislações para o bem da sociedade. E nós, como sociedade, só queremos os serviços que sejam dados de acordo para todos. Como região em si, estamos a cerca de 60%, mas como países individuais, os indícios podem ser diferentes com base naquilo que se constata nas várias regiões. O mais importante para nós é perceber e saber que estão a ser feitos avanços para ultrapassar este mal que nos aflige a todos. Para o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, o combate à corrupção não deve servir como algo exclusivo aos titulares de cargos públicos, mas sim alcançar todos os níveis da sociedade. Precisamos compreender todos que a chamada pequena corrupção é tão ou mais nociva do que a grande corrupção. Para corrigir, de facto, precisamos todos de denunciar práticas erradas, educar corretamente os nossos filhos e deixar para a escola apenas o trabalho subsequente e complementar. A conferência decorre pela necessidade urgente da prática de ações de cooperação no âmbito da SADC para a prevenção enquanto desafio global que afeta negativamente o desenvolvimento econômico, a justiça social e a estabilidade política. Ministros da Educação da Comunidade de Países de Língua Portuguesa estiveram hoje reunidos em Luanda e analisaram vários temas ligados ao desafio no setor. A Vice-Presidente da República destacou na ocasião a necessidade de aposta nas ações que promovam a inclusão digital no ensino e apelou mais partilha dos Estados melhor colocados para que os menos avançados caminhem também.
A 12ª reunião de ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, analisou o informe geral preliminar do grau de implementação do Plano de Ação de Cooperação Multilateral no domínio da educação e ainda a mobilização de parcerias institucionais no período 2022-2024. Convidada a fazer a abertura do encontro em representação do estadista angolano e presidente em exercício da CPLP, João Lourenço, a vice-presidente da República, que é, por sinal, professora de profissão, considerou a educação elemento-chave para o desenvolvimento da organização nos mais variados domínios. Deve haver no nosso espaço uma dinâmica que permita que a cooperação flua e se concretize no fomento da literacia, nas TICs, na investigação científica, sempre mediada pela língua portuguesa, veículo de comunicação oficial, de identidade dos nossos povos, de partilha de conhecimento, de valores, da identidade e do ideário da comunidade dos países de língua portuguesa enquanto espaço comunitário. Esperança da Costa alertou para uma maior cooperação multissectorial entre os 9 membros da comunidade falante do português. Penso ser crucial começar-se a olhar cada vez mais para as posições concertadas e intensificar a cooperação, canalizando-a para segmentos específicos da educação, com ênfase para a educação financeira, a educação para a ação climática, a educação para as tecnologias, com forte incidência para as digitais, nesta era da inteligência artificial, da internet das coisas e das redes sociais. Saúde, nesta ocasião, o papel que Angola, na qualidade de presidência em exercício da CPLP, tem vindo a desempenhar e o trabalho enorme para que muitos dos nossos objetivos comuns no domínio da educação sejam alcançados durante o seu mandato. Nesta 12ª reunião dos ministros da Educação da CPLP foram discutidos vários temas com realce para a alimentação escolar e ainda a introdução de disciplinas de inclusão digital e também inclusão financeira. Também hoje foi lançado o projeto Rede de Escolas Amigas da CPLP. Inicio a realização em dezembro de 2022 do 2º seminário da CPLP sobre português como língua segunda para professores do ensino primário. No primeiro trimestre de 2023, a realização do primeiro exercício conjunto de práticas inspectivas da educação da CPLP, bem como a realização, em março último, de seminários de boas práticas sobre alimentação escolar na CPLP. E dos países convidados e com mais avanços registados a nível da educação, ficou a garantia de disponibilidade em cooperar com Angola. E alargar parcerias que ajudem o nosso país a melhorar na qualidade da educação. É o caso do Brasil, que é um dos parceiros mais antigos de Angola. Durante a sua presidência, Angola promoveu o 2º exercício conjunto de práticas inspectivas da educação e o seminário de boas práticas de alimentação escolar na CPLP. Quanto à merenda escolar, a ministra da Educação, Luísa Grilo, referiu que pelo país já são encontrados bons exemplos. Neste domínio, Luanda se destaca com boas práticas. Algumas escolas já vão respondendo. Temos, por exemplo, em Viana 2 escolas, temos em Cacoaco, fundamentalmente o município do Cacoaco, tem várias escolas com boas experiências, seria bom vocês irem visitar, da alimentação escolar, exatamente em articulação com a agricultura familiar e com o mercado local. Também temos no Ambo, temos no Bié. O governo da província de Luanda e com a orientação metodológica do Ministério da Educação tem trabalhado na materialização de uma educação inclusiva, assim como no âmbito do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, tem assegurado a questão da distribuição da merenda escolar. A ministra referiu-se também aos passos que têm sido dados para a implementação de conteúdos sobre finanças e tecnologias no sistema de ensino. Nós temos com o Banco Nacional de Angola e com o Ministério das Finanças um protocolo
que prevê exatamente a inclusão da educação financeira e da educação tributária nos currículos e programas de formação, desde o ensino primário até o ensino secundário. Relativamente à inclusão digital, nós também temos um projeto de informatização das nossas escolas e estamos a trabalhar com o Ministério das Tecnologias neste sentido. Apesar do crescimento verificado nos últimos anos, o Brasil ainda enfrenta dificuldades para incluir mais crianças no sistema normal de educação. Temos muitos desafios. Nós avançamos muito na nossa legislação. Hoje no Brasil a gente tem um fundo, o Fundeb, é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, onde um percentual de todos os impostos são voltados para fornecer alimentação escolar gratuita para todos os estudantes brasileiros, que hoje são da ordem de 47 milhões de estudantes na educação básica. Por seu turno, Portugal manifesta total disponibilidade para partilhar e receber conhecimentos por parte dos parceiros da organização. Nós temos muito trabalho feito, muitas práticas muito interessantes nas nossas escolas e por isso a nossa disponibilidade é obviamente total para partilhar os nossos documentos de referência, os nossos documentos curriculares, os nossos referenciais, as práticas das nossas escolas, a formação que temos vindo a fazer, mas também aprender com os outros países que enfrentam alguns destes desafios de uma forma muito crítica, muito intensa e por isso estamos obviamente disponíveis para cooperar e colaborar. E agora falamos de economia, com os olhos no mais recente relatório do Banco Mundial e o Banco Nacional de Angola Melhor sobre crédito no setor não financeiro, que segundo o BNA cresceu durante o mês passado e atingiu cerca de 5 bilhões de kwanzas. Em abril de 2023, o crédito bruto ao setor não financeiro cifrou-se em 4,83 bilhões de kwanzas, tendo resultado um aumento de cerca de 217,3 mil milhões de kwanzas face ao mesmo período do ano passado, sendo que 91,50% deste valor representava o endividamento do setor privado e 8,50% o endividamento do setor público. O endividamento do setor público não financeiro totalizou 410,79 mil milhões de kwanzas, dos quais 58,17% referentes à administração pública e 41,83% às empresas públicas. Comparativamente ao período homólogo, registrou-se um crescimento de 29,81 mil milhões de kwanzas. Por sua vez, o endividamento do setor privado registrou um aumento de 187,22 mil milhões de kwanzas, ao passar de 4,23 bilhões de kwanzas em abril de 2022 para 4,42 bilhões em abril deste ano. Importa referir que o crédito de habitação concedido a particulares totalizou 167,17 mil milhões de kwanzas, dos quais 51,19 mil milhões foram concedidos ao abrigo do aviso número 09/2022 de 6 de abril. Relativamente ao setor real, no mês de abril de 2023, o crédito bruto ao setor não financeiro alocado à economia real somou 1,3 bilhões de kwanzas, representando 23,61% sobre o crédito total bruto do setor bancário. Comparando com o mesmo período do ano passado, registrou-se uma diminuição de 78,80 mil milhões de kwanzas, o que representa 8,29%. Os setores da agricultura, produção animal, caça, florestas e pescas absorveram cerca de 280 mil milhões de kwanzas, enquanto as indústrias extrativas 205,32 mil milhões de kwanzas. Polícia caniana acusada de envolvimento na morte de 12 pessoas. É um dos assuntos que marca o resumo da atualidade internacional, hoje com o desenvolvimento da Edna Firmina. Edna Firmino, melhor, Edna, boa noite. Olá, Kina, boa noite. As outras novidades. Obrigada, boa noite, Simeão Mundula. Boa noite. Boa noite a todos. Durante 3 dias de protestos antigovernamentais, convocados pelo veterano líder da oposição Raila Odinga em março último, 12 pessoas morreram e a polícia queniana é acusada de envolvimento direto nestas mortes.
A denúncia foi feita por 2 grupos de direitos humanos nesta quarta-feira e denunciaram a falta de responsabilização dos culpados. Acompanhe agora outras notas internacionais. As eleições legislativas na Guiné-Bissau vão realizar-se no próximo domingo, 4 de junho. A garantia é dada pela secretária executiva adjunta e porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Felisberta Moura Vaz. Vote, porque o seu voto faz a diferença. É o lema das eleições legislativas deste ano. Cerca de 900 mil eleitores guinenses recenseados no país e na diáspora serão chamados a escolher o novo parlamento, que resultará na formação de um novo governo. Nesta quinta-feira, 1 de junho, vai acontecer em todo o território nacional a votação antecipada permitida por lei. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, disse que é preciso que o povo continue a observar o espírito de tolerância e cultura democrática que tem demonstrado até aqui para que tudo corra bem. Um dia depois do presidente nigeriano Bola Tinubu anunciar o fim dos subsídios de combustíveis, no discurso de tomada de posse, a maioria dos postos de abastecimento da Nigéria fecharam. Longas filas de condutores foram registradas em várias bombas de combustíveis para testar o depósito antes da subida de preços. A estatal petrolífera da Nigéria disse que está a gastar 867 milhões de dólares mensais para subsidiar o preço da gasolina e informou que havia combustível suficiente e desencorajou o acúmulo. O continente africano atravessou a pior crise de abastecimento de combustível refinado dos últimos 40 anos em 2022. O exército sudanês suspendeu as negociações com as forças de apoio rápido sobre um cessar-fogo e acesso à ajuda. No início de maio, as negociações produziram uma declaração de compromissos para proteger os civis e dos acordos de cessar-fogo de curto prazo, embora tenham sofrido repetidas violações. Apesar da prorrogação de um cessar-fogo anterior, os combates recomeçaram na capital Khartoum e na região de Darfur. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana reuniu-se esta quarta-feira em Addis Abeba para discutir os próximos passos relativos à situação no Sudão, incluindo a implementação do roteiro da União Africana para a resolução do conflito. Da atualidade internacional é tudo. Kênia Simeão, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Edna. Bom descanso para Obrigada, igualmente. Ora, e antes do intervalo falamos dos 121 anos dos Caminhos de Ferro de Benguela, que são celebrados com o desafio da modernização e também da dinamização. A celebração dos 121 anos dos Caminhos de Ferro de Benguela acontece numa altura em que o CFB caminha para o seu processo de modernização. Na esteira dos projetos da empresa estatal que rasga o corredor do Lobito, está em vista a dinamização econômica dos Caminhos de Ferro de Benguela, de acordo com seu PCA, que explicou os procedimentos para o efeito. A dinâmica certamente que vai ser diferente, né? O concessionário vai entrar e tem a responsabilidade do transporte de grandes mercadorias e o Caminho de Ferro de Benguela ficará com a responsabilidade dos comboios de passageiros e pequenos volumes. Portanto, a dinâmica que vem é praticamente econômica, porque com o concessionário, além da economia interna que nós temos e que nós vamos atribuir a eles, portanto, existirá a economia externa que vem dos Congos, né, e que nesse momento realmente é muito fraca. No âmbito da dinamização dos Caminhos de Ferro de Benguela, a qualquer momento, as 3 concessionárias com vista à gerência do corredor do Lobito entram em ação, numa altura em que preparam-se as condições que visam dar suporte a esta parceria, que se consubstancia na reabilitação das várias infraestruturas adjacentes ao CFB. O Caminho de Ferro necessita de muita demanda. É aquilo que eu tenho dito, que nós hoje estamos com 50% de estações guarnecidas. O concessionário ficará com o transporte de mercadoria grande e também a manutenção das infraestruturas. Portanto, isso ficará na responsabilidade do concessionário. Certamente que o que ele não encontrar em termos de pessoal no Caminho de Ferro, portanto, terá que admitir.
e haverá essa possibilidade. O número 1 dos caminhos de ferro de Benguela falou também da entrada em funcionamento das locomotivas das DMUs, a olhar pelos benefícios que os comboios suburbanos têm vindo a trazer, que diariamente fazem o trajeto Benguela-Lubito. Nós agora temos um novo serviço, que são as DMUs, que entraram há pouco tempo no transporte interurbano Lubito-Benguela, e é um meio moderno e, portanto, com mais conforto, portanto, tem ar-condicionado e, portanto, esse meio já está, a trazer benefícios para a população Lubito-Benguela. Desafios na modernização dos caminhos de ferro de Benguela fazem parte dos projetos do Conselho de Administração da Empresa Ferroviária na celebração dos 121 anos de existência do CFB. E a cidade do Lubango, capital da província da Huila, completa hoje 100 anos desde que ascendeu a categoria. Caracterizado pelas suas raras colinas e gente acolhedora, o Lubango é das regiões com mais atrações turísticas em Angola. Lubango é a cidade-jardim do conhecimento, da Fenda da Tundavala, do Cristo Rei, do Morango, da Mulher Mamuila e de 1000 outros encantos. É a segunda maior cidade do país, com cerca de 2 milhões de habitantes, perdendo apenas para a capital, Luanda. Hoje, a capital da Huila completa 100 anos desde que ascendeu à categoria de cidade a 25 de maio de 1923. Estamos a ver que já há uma evolução total, porque está a voltar a ser o Jardim de Angola. Para além dos jardins, a própria habitabilidade em si, água, energia, tudo isso para o bem-estar do município melhorou bastante. Ao longo dos 100 anos que já melhorou aqui no Lubango, são as estradas, o saneamento básico. E agora que temos uma nova maternidade, Irene Neto, que me achará. As pessoas praticam mais desporto, isso é muito importante para a nossa cidade. Lubango é também uma terra de oportunidades. Muitas famílias de todos os cantos do país vieram e se instalaram por cá ano após ano. Línguas, culturas, estilos, tudo junto, no mesmo espaço geográfico. A vida é uma luta. São 100 anos hoje, eu tenho 63 anos de idade. Conheci essa localidade aos 15 anos, mas até hoje é diferente. Significa que daqui ao próximo centenário será uma maravilha. Por cá, a coabitação de edifícios de estilo colonial, rústicos e modernos, são alguns dos contrastes da centenária Lubango. Para os seus habitantes, a cidade registrou uma grande melhoria nos últimos anos, mas a bela Lubango ainda tem os seus problemas. A falta de empregabilidade, como nós vemos, acho que isso é a nível do país. Normalmente é mais no setor da educação e da saúde que se verifica a questão de concursos e, na verdade, nós temos licenciados em várias gamas, em vários setores. Na verdade, essa particularidade que eu vejo no sentido negativo. Temos estado a assistir ao vandalismo em tudo que é canto. Há cidadãos que não temos adjetivo para lhes atribuir. Falta iluminação pública em algumas áreas, embora que já tenhamos aqui na cidade, mas lá no fundo, mesmo lá nos bairros, ainda falta, tem problemas de água e a bandidagem é que tem sido um caso. O administrador municipal fala dos desafios da centenária cidade de Lubango. Temos necessariamente de olhar para a questão do acesso aos nossos bairros como sendo uma preocupação. O fornecimento regular de energia e água também é uma preocupação e um desafio para o futuro, certamente, e que tem de estar na nossa agenda de forma permanente. E milhares de lubanguenses saíram às ruas esta quarta-feira para assinalar o centenário da cidade. E com esta matéria da cidade rodeada por colinas, terminamos a edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Ficam os agradecimentos de sempre e votos de continuação de uma excelente noite. Até amanhã, às 19h45. Não perca, vem a seguir mais um The Blacklist. Estamos juntos.